Cara, queria que você falasse um pouco sobre pintura de guitarra, porque eu estava até conversando aqui com o Carlos Martal, que veio, falou pra caramba sobre várias coisas, né? Com os Martal. episódios, foi super especial esse episódio. Ele falou que chega na hora de pintar a guitarra, ele não pinta, manda para uma outra pessoa pintar, porque é uma coisa mais complicada. Uhum. Então, sempre que falam de pintura de guitarra, eu sempre ouço falar que é complicado. Por que seria complicado assim? Cara, inclusive um abração pro Martal. O Martal, fui fazer um trabalho lá, extra lá com o Frejá e fiquei trocando uma ideia com ele. Pô, Legal. mestrão assim, né, Mestrão, cara? né? Ali é uma escola. Quando eu comecei a trabalhar com luthieria, uma das primeiras coisas que realmente eu comecei a investir foi questão de pintura, fazer pinturas de guitarra, né? Na época eu fazia até... Hoje em dia já tem um monte de gente que faz, já teve melhoramento questão de produto químico para fazer isso. Aquela pintura Zrill, eles chamam de Zrill, que é aquela que você mergulha na água, ela é submersa na água, você joga a tinta em cima da água, essa tinta fica boiando, é a pintura da chamada DNA, né, daquela guitarra da Ibanez, DNA. Chamam de DNA porque cada uma tem o seu DNA próprio, não tem nunca como fazer o mesmo desenho, porque você joga a tinta em cima da água, existe um produto químico que você joga na água ali chamado borato de sódio, que você ali quebra a camada superficial da água, e aí você joga esse produto e a tinta ela fica boiando ali, você faz os desenhos e você mergulha a guitarra ali. Conforme a guitarra está seca, aquela tinta que está ali em cima, que criou aqueles desenhos, ela vai grudando na guitarra, criando os próprios desenhos, e ela depois, embaixo da água, ela não solta mais. Aí você tira ali dentro da água, tá a guitarra com todo... Então, assim, eu fazia essa Tem pintura... sorte de ficar bonita e ficar feia também, né? Não, várias vezes, até conseguir pegar a técnica, assim... Pô, cara, foram várias guitarras que eu pintava, putz, cara, tem que tirar tudo, aí você tem que lixar, pintar de novo. Então, eu comecei trabalhando com pintura. Assim, a questão da pintura, cara, ela é complicada porque... primeiro que é o acabamento final, tem que estar perfeito ali. E qualquer acabamento final de pintura, se você não tiver um fundo preparado para aquele acabamento ficar bonito ali, perfeito, lisinho, cara, o fundo é o principal. Então, assim, por que dá trabalho? Eu conheço um monte de luthier que faz assim, eles constroem bem, mas na hora da pintura terceiriza o trabalho. O que acontece aqui, cara... Que é uma outra né? expertise, né? Exatamente. Você tem que começar a pegar a manha ali de saber quais os tipos de componentes você vai usar. Por exemplo, você tem, que são mais usados, né? Você tem ali nitrocelulose, que é a base que é usada nas Gibsons, mas a nitrocelulose ela é muito frágil. Qualquer solvente, até o álcool que bater em cima ali, ele já se deteriora e escorre e derrete. Aí você tem os produtos catalisados, que são produtos bicomponentes. Você tem o poliuretano. O que seria bicomponente? Você tem um verniz, uma tinta. Ela só seca se você misturar com um segundo componente. É uma química, mas depois que ela endurece, você não consegue tirar algumas nem com ácido, cara, só lixando mesmo. Aí você tem o poliuretano e você tem a poliéster. A poliéster acho que hoje em dia é uma das mais, assim, mais duras, né? É essa que a gente pega em instrumento tradicional, quando bate o instrumento trinca e você tem uma casca grossa. Sim. Isso é a poliéster, resina poliéster. Ela também é catalisada, ela não seca ao ar livre, ela seca só se você misturar com o segundo componente. E esse eu acho que dá o acabamento melhor. Só que assim, aí voltando lá como você me perguntou, a questão, cara, você precisa preparar a madeira, né? Existe o fundo que você aplica, que é uma resina que você aplica de fundo para você selar os poros da madeira. Se você aplicar verniz em cima da madeira, você vai ficar várias vezes, várias camadas, e a madeira vai sugar aquilo, e existem as seladoras especiais para você fazer isso, que seria o fundo. Eu usei muito fundo PU e fundo poliéster, que você pega os buraquinhos ali, os poros que você tem na madeira, você cobre aquilo. A partir dali que você vai trabalhar a parte de pintura. Só que você tem que preparar a madeira, lixar, várias etapas de lixamento, até ela ficar bem lisinha. Você sela essa madeira com esse produto químico, aí você lixa. Ele vai ficar uma camada lisinha. A partir daí, você aplica a pintura, a cor, né, a coloração. Em cima da coloração, entra o verniz. Entendi. Essa coloração, qual tinta que você usa? Aqui, o que a gente tem acesso é tinta automotiva, cara. Automotiva. Entendi. Porque a automotiva, a maioria que a galera usa, a base poliéster, ela é uma camada hiper fina, ela já dá uma coloração bacana. E é no spray, entendeu? Mesmo ali que o pessoal vai? No spray. Aí você tem que adquirir as técnicas lá, saber como você dilui, como você aplica para não escorrer, né? A temperatura que você está também é importante do ambiente que você está ali trabalhando. O tempo, a quantidade de demãos ali que você dá influencia. O tipo de verniz que você vai usar. Um exemplo, aí que vem a questão das técnicas que o cara tem que aprender. Você não pode, tem componentes de base que você não pode misturar. Eu não posso pegar um exemplo,
Se você tem uma guitarra já pintada em nitrocelulose, que é essa que eu te falei, que a Gibson usa, a Rickenbacker usa, vários fabricantes ainda usam, né, de forma cultural, eu não posso aplicar por cima ali um verniz poliéster. Se eu aplicar por cima, ele vai craquelar. Na hora, bicho, vira um monte de tudo craquelado e você estraga a pintura. A Fender usa o quê? A Fender usa, em alguns modelos, os vintage, para poder manter, como eu te falei, para manter essa característica das antigas, usa nitrocelulose, mas são poucos modelos. E na maioria das vezes usa poliéster, né, que é essa que é mais dura. Eu tenho uma Telecaster azul, você já viu ela? Não lembro, cara. Não lembro. Eu acho que eu já vi já uma matéria. Deu umas pancadinhas atrás assim, aí ela não... Ela só amassa assim, mas não chega... Não sei explicar, assim. Você falou sobre esse tipo de pintura um pouquinho antes, eu me lembrei da minha tele, que ela não craquela tanto assim, sabe? Tem uma pancada, fica amassadinho. Fica amassado, mas sim. não fica, tipo, soltando, entendeu? Entendi. Tu sabe o que é ali? Cara, assim, depende. Pode ser poliéster, mas pode ser nitro também. Deixa eu ver se eu A acho nitrocelulose, ela já é uma camada mais fina, né? Normalmente a poliéster, quando você bate, ela trinca, ela solta pedaço, que ela é grossa, né? Inclusive, Entendi. questão de pintura, o pessoal muito me pergunta hoje, manda, queria pintar guitarra. Atualmente eu não estou fazendo, né? Nem confecção, nem pintura, mas pintura de guitarra eu tô levantando uma estrutura lá em... Você não sabe qual que é essa aqui, não? Provavelmente é poliéster. Poliéster, né? Provavelmente poliéster. Não, mas você falou que tá levantando uma estrutura lá em Pati de Alferes. Isso, lá em Pati eu estou levantando uma estrutura que eu vou montar futuramente uma oficina lá, uma segunda oficina lá, uma segunda base, mas eu vou montar uma empresa só de pintura de guitarra. Instrumentos, né? Você vê que tem uma demanda para isso. Sim, tem muita gente pede. Entendeu? Eu, assim, atualmente eu indico, quando eu vou indicar a questão de pintura, eu indico a galera para ir na Music Color, que é em São Paulo, né? Que ele já tem uma estrutura, né, cara? A Music Color, inclusive um abração ao Rafael da Music Color, brotherzão também, cara, lá, ele fez exatamente isso. Aqui, o que acontece, cara? A gente tem muita gente que trabalha com pintura de guitarra, mas muita gente usa material que não tem uma característica tão legal para poder usar o instrumento. Um exemplo, eu te falei da tinta automotiva, que é usado na linha automotiva, que é a tinta poliéster. Mas só que existem os vernizes poliuretano, que são usados para você aplicar em carro. A diferença é que tem vários tipos de vernizes diferentes, questão de dureza. Existe um chamado alto sólido, até que eu já até usei para guitarra também. Dá um acabamento bacana e ele é um pouco mais duro. Só que na maioria dos vernizes automotivos, a galera às vezes nem sabe, a maioria dos vernizes automotivos ele é feito para ter uma densidade mais emborrachada. Ele tem uma estrutura emborrachada, porque a maioria dos carros hoje em dia é plástico, cara. Você bate com o carro ali, você vê que às vezes você pega o para-choque, o paralama do carro, você afunda ele, você pega um soprador térmico e volta ele para o lugar. E a tinta não trinca. Se isso fosse uma poliéster, ele ia trincar, ia quebrar na hora, porque ela é dura, o nível de dureza é muito maior. Então, assim, eu acredito que você pegar um verniz desse, né, se tiver um trabalho bem feito, aplicar num corpo, vai entrar naquela questão que a gente falou da madeira, se influencia ou não, você não vai ter diferença nenhuma, cara. Você não vai ter diferença nenhuma. Agora, eu acredito que se você pegar um verniz desse e aplicar num braço, aí sim você vai ter diferença. Você tá entendendo como é que cada história é uma história? Sim. Porque você vai botar uma camada grossa de verniz ali, ele é emborrachado, ele vai amortecer a vibração do braço. E essa vibração, lembrando que a gente falou, você tem as duas extremidades da corda. Uma parte que ela está em cima do braço, essa vibração ali, ela vai estar um pouco amortecida. E realmente aí eu já fiz testes e realmente influencia. Entendeu, cara? Então o que você usa no braço de só verniz? Normalmente, cara, quando eu fabricava, eu nunca gostei de colocar braço totalmente polidão. Polido, gloss, né, que a gente chama. Eu sempre usei uma base, a base que é a seladora, e, cara, uma camada fininha de verniz ali só para poder dar o acabamento final. Sempre gostei de usar semifosco, cara, que é acetinado ali, fica uma pegada boa para tocar. Entendeu? Entendi. Quando a galera pedia, cara, eu quero que seja todo polido, aí eu usava poliéster. Entendi. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.